Irmãos, a graça e a paz de Jesus, amém? Convido você a se colocar de pé. Nós vamos iniciar o nosso culto nessa noite, louvando ao nosso Deus, adorando aquele que é merecedor de receber a nossa adoração. E essa primeira canção que a gente vai cantar, ela é um convite. Ela te chama, vem, vamos festejar juntos, celebrar ao nosso Rei. Levante as suas mãos, bata palmas nesta casa, aqui neste lugar. Vamos juntos adorar ao nosso Rei. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Oh, querida, adore de todo o seu coração. Senhor Jesus, viemos te adorar, viemos celebrar o teu nome aqui neste lugar. Senhor Jesus, viemos te encontrar, pra juntos te adorar, com devoção. Tu mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos ofertar a gratidão que flui de nossas almas, e nós alçamos nossa voz como um brado de louvor. Explode em nossos corações. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao
presença nessa noite para festejar, para celebrar, para engrandecer, para louvar o teu santo nome. Senhor Jesus, viemos nos encontrar para juntos celebrarmos, para juntos estarmos diante do Senhor, para adorar. Que todo ser na terra e no céu louve a Ti. Que o nosso louvor se una ao louvor dos anjos. Que nessa noite nós possamos dar o nosso melhor para o Senhor. Que possamos estar perto de Ti, Senhor. Perto do Senhor. Amém. Senhor, não me deixe. Eu quero estar em Teus braços de amor. Eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Senhor, não me deixe. Eu quero estar em Teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em Teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Em Tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu Te louvarei. Abraça-me, Senhor, não me deixe.
diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre, agora que perto estás. Tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Encontramos com Jesus, tudo é diferente, muito diferente, e nós queremos estar com Ele para sempre, amém? E é isso que nós vamos continuar dizendo, que a presença do Senhor, ela é tudo para nós. A presença do Senhor é o céu para nós. Que você possa adorar ao Senhor neste momento, declarando isso a Ele, que Ele é tudo na sua vida. Tudo o que você precisa está nele. Ele é a sua vida. Então declare que o seu prazer, a sua vontade é estar nessa presença. É estar diante desse Rei. É estar diante do Pai. No poder da tua presença, como águia vou voar. Confiando em tua palavra, correrei sem me cansar. Renova minhas forças. Teu amor me leva além, além. Confio na promessa que jamais me deixará. E o meu coração arde, pois ao meu lado tu estás. Tua presença faz minha alma transbordar. Se sinto sede, essa água fresca pra mim. Tu és o pão da vida, me sacio em ti. No teu poder não há limite, Senhor. Desde quando eu te encontrei, o céu pra mim já começou. Tua presença é tudo, tua presença é o céu pra mim. Tua presença é tudo, tua presença é tudo, tua presença é o céu pra mim. Tua presença é tudo, tua presença é tudo, tua presença é o céu pra mim. Tua presença é tudo, tua presença é tudo, tua presença é o céu pra mim. Tua presença é tudo, tua presença é tudo, tua presença é o céu pra mim.
lugar que nós queiramos estar mais do que na Tua presença. A Tua presença é tudo. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos dessa presença. Se tenho sede, Tu és a água fresca. Oh Senhor, o Senhor é tudo para nós. Nós não queremos jamais estar distantes do Senhor. Como cantamos, abraça-me, Senhor. Eu quero estar em Teus braços de amor. Eu quero estar em Tua presença. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Obrigada por cada família que está aqui neste lugar. Obrigada por cada família que está na sua casa, louvando, adorando junto com cada um de nós aqui. Que o Senhor possa visitar esses lares, que eles sintam lá também a Tua presença, Pai. Que eles sejam cheios, que eles possam transbordar. Que essas casas, ó Deus, que os vizinhos percebam que ali há adoração, que ali há a presença do Senhor, que ali há um culto ao Senhor nessa noite, Pai. Nós louvamos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja na sua vida e você tenha oportunidade neste lugar de estar adorando o Senhor nosso Deus. Nossos dízimos e ofertas são entregues assim que os irmãos chegam. Nosso gasofilácio está lá na entrada. Ele tem canetas e também os envelopes para sua contribuição com seus dízimos e ofertas, ou também através do seu depósito ou transferência bancária, e nós temos enviado isso constantemente aos irmãos. Se tiver, pode colocar também ali, tem um QR Code que está nos vídeos para os irmãos, para facilitar, tá? A sua forma de adoração ao Senhor, com dízimos e ofertas. Ontem nós estivemos com nossos líderes das missões, lá na primeira igreja batista em Juiz de Fora, para o concílio dos nossos 3 líderes e mais 3, um de Tocantins e 2 da primeira igreja em Juiz de Fora. 6 candidatos, todos foram aprovados. Nós nos alegramos e retornamos de lá com muita alegria. Muito orgulhoso, até pelos elogios que nós ouvimos dos examinadores que estiveram examinando os nossos candidatos. Eu não estive, porque foi divididos por grupos, eu não fiquei com nenhum dos nossos candidatos, até para dar mais liberdade, mas entendi que o nosso trabalho foi completo, foi bem feito, e eles foram aprovados com sucesso. Bem preparados, tá? Bem treinados, além de estarem preparados espiritualmente, estavam preparados teoricamente e, é claro, estavam preparados na prática. Nós enviamos todas as semanas vídeos com o trabalho desses irmãos nas missões, congregação de Primavera, de São Sebastião da Vargem Alegre e Cachoeira Alegre, São Sebastião da Vargem Alegre e Cachoeira Alegre. Nós enviamos para os pastores, para que eles, com antecedência, tivessem conhecimento de quem eram os candidatos. E eu sempre trabalhei com um princípio de que eu não dou título de pastor a pessoas. Então, se nós encaminhamos alguém para o concílio, é porque eles já estão engajados no ministério. Eu sei de muitos que foram ordenados ao ministério, mas sem ter uma igreja para atuar. Eles se tornaram pastores apenas recebendo o título de pastor. E aqui nós trabalhamos com o propósito de não darmos título, tá? O título não faz nada, mas nós encaminhamos os irmãos para o trabalho. E assim que foram abertas essas frentes missionárias, e eles
foram assumindo os seus compromissos e a gente viu o andamento, o progresso, o trabalho que desenvolveram. Então, fomos preparando esses irmãos para o concílio. Isso concluiu ontem. Agora nós teremos o próximo passo, que é a consagração. E a consagração vai acontecer no dia 21 de agosto desse ano, em ocasião especial do aniversário da igreja, 21 e 22, 21 no sábado, 22 é o dia exato do aniversário da igreja. Então, nós teremos uma festa aqui com os irmãos no dia 21 de agosto, para a consagração, a ordenação dos nossos irmãos que passaram ontem pelo concílio. Fizeram a prova ontem, foram aprovados, e agora a consagração vai acontecer aqui no dia 21 de agosto. Abram as suas Bíblias no primeiro livro de Reis. Este é um dos livros e um dos capítulos que serão estudados, serão lidos pelos irmãos durante a semana. Já enviei hoje à tarde a lista, os capítulos que serão lidos durante a semana. Enviamos também as respostas por escrito. Se você não participou da IBD online, também está no YouTube com as respostas, e nós temos respostas por escrito que nós enviamos todos os domingos, e também na sequência enviamos os capítulos com as perguntas para esta próxima semana, de segunda amanhã até o próximo domingo, 24 a 30, tá? E, então, nessa semana, na sua jornada bíblica, você vai ler 1 Reis, capítulo 5, e eu quero compartilhar um pouquinho em 1 Reis, capítulo 5, os versículos 3 e 4, do 1 Reis, capítulo 5, versos 3 e 4. 1 Reis, capítulo 5, versículos 3 e 4. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos dar um passeio pela Bíblia, do Novo ao Velho Testamento, do Velho ao Novo Testamento, outros textos de referência para entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite. 1 Reis, capítulo 5, versos 3 e 4. Numa resposta, Salomão para Hirão, rei de Tiro, Salomão manda dizer a Hirão, rei de Tiro, o seguinte: tu bem sabes que meu pai Davi não pôde construir o templo, a casa do seu Deus, ao nome do seu Deus, por causa da guerra que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo da planta dos seus pés. Repetindo aqui: Hirão, você sabe que meu pai Davi não pôde construir uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra que o cercaram, até que o Senhor os pôs por baixo dos seus pés. No verso 4, então, Salomão também vai dizer a Hirão: porém, agora, o Senhor meu Deus me tem dado descanso por todos os lados. Não há inimigos e nem adversidade alguma. Esta é a minha tradução, tá? Não há inimigos nem adversidade alguma. Há outras traduções que diz: e não me encontro com nenhum mal. Não me encontro com nenhum mal. É outra tradução que existe aí. Vamos pensar um pouquinho sobre esta palavra de Salomão para Davi, dizendo a Davi, a Hirão, por que Davi não pôde construir a casa para Deus? Bom, por que Davi não pôde construir a casa para Deus? Sendo que essa ideia era uma ideia interessante, importante. Num primeiro ponto, eu quero dizer que a intenção de Davi era ótima. A intenção de Davi era maravilhosa. Davi está empolgado. Abra a sua Bíblia no segundo livro de Samuel. Volta um pouquinho aí. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Capítulo 6 narra um grande feito, um grande evento espiritual, em que Davi leva a arca de Deus para a cidade de Davi, que nós também chamamos de Jerusalém.
Foi um momento especial, maravilhoso, até quando Davi consegue levar a arca para a cidade de Jerusalém. Capítulo 7, no capítulo 6 nós temos essa história. Naquele momento especial, de muita festa, eles fizeram uma festa mesmo, não foi só de adoração, de louvores, eles fizeram uma festa de comes e bebes, comeram, distribuíram pão e carne para o povo, fizeram uma festa mesmo. E naquele momento de muita emoção, maravilhado com a vinda da arca para a cidade dele, a cidade de Jerusalém, Davi está tão maravilhado com aquilo tudo. E agora Davi, no capítulo 7, está em casa, na casa dele, uma mansão, um palácio que ele fez para ele, todo construído em cedro, madeira especial da época, e lá na casa dele, no luxo do seu palácio, Davi, ele está pensando, está passando na mente de Davi, todo o cenário, toda a história, daquele dia anterior, da vinda da arca para Jerusalém, toda aquela celebração, e aquela festa com todo o povo, e aí Davi começou a olhar para a casa dele, com todo o luxo, poxa, mas eu estou numa casa bela como essa, mas a arca da presença do Senhor está entre cortinas, como meio que, assim, o que é cortina, em comparação aos cedros? A arca do meu Deus está guardada entre cortinas, enquanto eu estou num palácio construído por cedros. Então ele tem uma ideia, e ele chama o profeta Natã, diz: Natã, tive uma ideia, eu vou construir uma casa ao nome do meu Deus, e pôr nessa casa a arca da presença do Senhor nosso Deus. Natã também achou interessante a ideia, e diz a ele: faz o que você achar que deve fazer, rei, Deus está contigo. A intenção de Davi era excelente, como é a intenção de Salomão aqui no capítulo 5, lá no versículo 5, ele vai dizer: também eu intento construir uma casa ao nome do Senhor meu Deus. A intenção é excelente, a intenção é ótima, é maravilhosa, a intenção é de dar o melhor para Deus, oferecer o melhor para Deus. Mas segundo, precisamos aprender uma outra lição. Tudo que nós queremos oferecer para Deus, tudo que desejarmos oferecer para Deus, precisa passar pelos critérios de Deus. Não é só porque é para Deus que eu vou fazer, do jeito que eu quero. Às vezes nós caímos nesse erro, de achar que é para Deus, porque é para Deus eu posso fazer, porque é para Deus. Olha, isso era para Deus, na intenção de Davi era para Deus, era uma coisa excelente para Deus, ele quer construir uma casa de cedro para Deus, mas tudo que nós queremos fazer para Deus, deve passar pelos critérios de Deus. Você já pensou, é meio estranho isso, né? É uma coisa que nós quase nunca fazemos, a não ser que a gente tenha muita intimidade. Se amanhã for aniversário do Juliano, eu não vou chegar hoje: Juliano, o que você quer ganhar? Dificilmente a gente faz isso. Amanhã é seu aniversário, o que você quer ganhar? Ontem eu fui num aniversário de 80 anos. Me ligaram durante a semana que queriam que eu fosse lá, tal. Sabemos que não pode ter reunião, pastor, está difícil, mas eu queria que pelo menos o senhor viesse aqui. É aniversário de 80 anos. E puxa vida, eu tenho um concílio, não sei, 5 horas da tarde. Será que eu vou chegar em tempo? Irmã, eu vou fazer todo o possível, nem que eu venha direto para a sua casa, mas eu vou. E fui. Lá na casa da irmã Adília, genro dela. Daqui 2 meses ela vai completar 100 anos. E eu fico muito honrado, muito emocionado, porque ela me conheceu Marilene, e ainda falou assim: eu quero um culto aqui, 100 anos. Então eu chego para a pessoa que vai completar 100 anos e falo assim: o que você quer ganhar? Nunca fazemos isso. A gente compra o presente do jeito que a gente acha que é bom, que a gente acha que é legal.
Não é assim? Vi um negócio, achei legal, lembrei dele, acho que isso aqui é legal. Muitas vezes, sabe que eu já ganhei um presente mais absurdo possível, mas a gente fica numa situação difícil até de como agir, né? Eu ganhei uma vez, não me lembro se foi dia de pastor, se foi de presente de aniversário, eu me lembro o quê, mas eu ganhei um cinzeiro. Tem cabimento um negócio desse? Eu, pastor, nunca fumei na minha vida. Ganhar um cinzeiro, na minha casa ninguém nunca fumou. Nem na casa dos meus pais, nem hoje na minha casa. Aí me deram um presente, um cinzeiro. Meu Deus, o que eu vou fazer com um cinzeiro? Mas até que aquele cinzeiro era bem grande, feito de louça, eu tive uma ideia para ele, inverti ele, fiz dele um vaso. Bom, estou usando ele. Inverti, estou usando, já quebrou, faz muitos anos isso. Não foi aqui, pode ficar tranquilo, não foi aqui. Mas a gente nunca vai lá e pergunta, o que você quer ganhar no seu presente, de presente? A gente acha que a pessoa vai gostar e a gente compra. Davi acha que Deus vai gostar de uma casa, eu vou fazer uma casa para Deus. Não consultou a Deus se deveria construir uma casa para Deus. Mas isso é absurdo, é uma coisa para Deus. As intenções nem sempre a intenção vale, tá? Dizem aí, a intenção é que vale, nem sempre a intenção é que vale. A intenção de Davi era boa, mas ela precisava passar pelos critérios de Deus. Ele deveria procurar Deus e saber se Deus quer uma casa. Se Deus queria que construísse uma casa para ele. O senhor quer uma casa? Estou querendo construir uma casa. Tive uma ideia. O senhor quer uma casa? A gente não faz isso, né? Seria interessante. O aniversariante, quer dar um presente para ele. O que você quer ganhar? Não sendo um carro, pede o que você quiser. Eu não vou ter condição de comprar um carro para você. Não sendo uma casa, pede o que você quiser. Bom, vou ter que começar. Acho que a gente não pede, não pergunta, porque a gente tem medo do que vai ser dito, né? Bom, tudo aquilo que quisermos fazer para Deus, precisamos entender, precisa-se passar pelos critérios de Deus. Deus precisa querer. Não é só porque eu quero dar que Ele vai querer. Eu não tive muita opção, recebi o cinzeiro, não pude, por falta de, né, para não ser mal educado, eu não disse, olha, eu não quero isso é um presente absurdo, na minha casa ninguém fuma, cinzeiro. Mas Deus precisa saber, e Ele precisa dizer o que Ele quer, porque é para Ele, e se é para Ele, eu preciso saber o que Ele gosta. Quantas vezes eu tenho dito aqui, nós precisamos ler muito a Bíblia, para conhecermos a Deus, e uma vez conhecendo a Deus, então nós saberemos realmente como agradar a Deus, porque nós conhecemos Deus. É fácil dar um presente para um filho, é fácil dar um presente para uma esposa, porque a gente conhece e sabe os gostos dele. Então conheça Deus. Tudo que nós quisermos fazer para Deus, precisa passar pelos critérios de Deus. Cuidado com isso. Não vá nessa que, como é para Deus, né, tudo vale. Nem sempre tudo que é para Deus vale. Por quê? Eu posso dizer que a intenção de Davi era excelente, mas ela tinha que passar pelos critérios de Deus. E nos critérios de Deus, quem se envolveu com guerra não podia construir uma casa para ele. Quem disse isso foi Deus. Lá em 1 Crônicas, Davi vai falar isso. O Senhor meu Deus não me permitiu construir uma casa a ele, porque ele disse que eu sou homem de guerra. Então a intenção de Davi era excelente, mas não passou pela aprovação de Deus. Por quê? Pela forma como ele vivia, um homem de guerra, envolvido com guerras. E Salomão vai construir, e Salomão vai ser feliz na sua construção, a construção vai fluir, por quê? Porque agora Salomão está vivendo dentro de um critério que agrada a Deus, sem guerras, sem confusão, sem briga. Entenda uma coisa, isso é uma aplicação espiritual para nós. Nada será
construído em nós para a glória de Deus se vivermos em pecado. Porque pecado é guerra contra Deus. Nada será feito em nossas vidas para a glória de Deus se vivermos em inimizade uns com os outros. Se vivemos brigados uns com os outros. Se eu sair daqui e não poder encontrar com um irmão ali na rua, eu não poderei estar oferecendo um culto a Deus, eu não darei glória a Deus. Deus não será glorificado na minha vida se eu viver em guerras. Essas guerras de Davi é apenas um exemplo das guerras que nós vivemos. Como vivemos guerras entre nós. Como brigamos entre nós. Brigamos pelas coisas de Deus. Quanta divisão de igrejas. Eu sempre que vou ao Espírito Santo, na chegada da cidade em Marataízes, pouco antes, 15 quilômetros antes, todas as vezes que eu passo ali, eu fico me sentindo meio mal, porque existem 3 igrejas, 3 templos, assim, menos de 50 metros uma do lado da outra, e todas da mesma denominação. Se fosse de uma outra denominação estranha, eu não estranharia nada. O que é isso? Eu só posso imaginar que um dessa igreja brigou e montou uma outra do lado aqui. E aí depois essa daqui também brigou e montou uma outra do lado ali. Não pode existir brigas com as coisas de Deus. Para Deus as coisas têm que ser em santidade. Para Deus as coisas têm que ser em pureza, em sinceridade, em verdade, sem mentiras, sem orgulho, sem arrogância, sem rancor, sem mágoa, sem ódio. Salomão disse: o Senhor me deu descanso por todos os lados. Eu não tenho inimigos e não tenho adversidades. Há uma tradução que diz adversários, a minha tradução diz adversidades. Eu quero pegar com adversidade, porque além de inimigo, adversário, eu posso ter muitos outros problemas comigo mesmo. Então Salomão foi feliz, fruiu a construção dele, porque ele estava em paz, porque Salomão vivia em paz de todos os lados. E meus amados, nós só conseguiremos glorificar a Deus na nossa vida quando vivermos em paz. Quando nós tomarmos conhecimento e consciência de que fomos justificados por Cristo. E justificados por Cristo significa considerado inocente, sem culpa. Sem culpa. Como é que alguém pode se entender, dizer que é justificado por Deus, se não fala com seu irmão? Se é brigado, é inimigo, não pode se ver um ao outro. Deus não aceita nada que eu ofereça, se eu estiver vivendo assim. Nada vai ser aceito, por melhores que sejam as nossas intenções. Terceira lição, vamos lá para 1 Samuel, para 2 Samuel. Eu quero continuar o capítulo 7. A resposta de Deus, através de Natã para Davi. No versículo 5, Deus vai dizer para Natã: vai e diz a meu servo Davi, você vai construir uma casa para mim? Olha só, no versículo anterior, lá no versículo 1, do capítulo 7, 1 e 2, Davi tem a ideia: eu vou construir uma casa para o meu Deus. Agora, mas uma pergunta meio irônica. Deus diz assim: você vai fazer uma casa para minha habitação? Tudo, as intenções, será que a intenção equivale? Você vai fazer uma habitação para mim? Aí versículo 6. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Verso 7, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel,
Para aqui, eu paro aqui, porque isso é emocionante. É isso que Davi não estava entendendo, e muitas vezes nós também não entendemos. Aquela representação daquela tenda, daquele tabernáculo móvel, é uma representação nossa, meus irmãos. Olha esse início do verso 7, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Como é que o Senhor andou com os filhos de Israel? Através dessa tenda, desse tabernáculo móvel. Ou seja, Deus não queria que se fizesse um local fixo, para que o homem entendesse que lá estava Deus. Ele queria que eles, Israel, e que nós tenhamos sempre consciência de que Ele anda conosco, Ele vai onde eu vou, Ele vem quando eu venho. Andei em todo lugar com eles, com os filhos de Israel. Deus andou através dessa tenda móvel. Nosso Deus não está preso numa casa, Ele está andando entre nós. Ele está andando entre nós. O que Ele queria era andar com Israel, andar com o seu povo. Ele não queria que ficasse a imagem do povo, que tinha um lugar onde Deus estava, e aí o povo andava sozinho a semana inteira. Parece que às vezes acontece isso até hoje. Muita gente acha que anda a semana inteira sozinho, aí tem que vir para a igreja, para aqui, para o prédio igreja, no domingo, recarregar as baterias espirituais. Aí vai, quando chega lá para quinta, sexta, sábado, já está bem fraquinho, assim. Aí tem que vir aqui recarregar as baterias espirituais, porque aqui Deus está. Gente, tem uma musiquinha que a gente cantava antigamente, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ele já estava. Ele estava em casa comigo e veio comigo, porque Ele anda em todo lugar. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Eu me emociono com essas coisas, porque esse é o Deus que eu creio, que anda em todo lugar comigo. E aí o Senhor vai dizer, continuando, falei porventura, agora preste atenção nisso, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não edificais uma casa de cedro? Então, terceira lição, Deus nunca pediu para construírem uma casa para Ele. Sabia disso? Deus nunca pediu para construírem uma casa para Ele. Aqui está, porventura, eu falei a alguma das tribos de Israel, porventura eu perguntei, por que vocês ainda não fizeram uma casa de cedro para mim? Davi, você vai fazer uma casa para mim? Então as boas intenções devem passar pelos critérios de Deus. Eu deveria saber se Deus queria. Davi deveria procurar saber se Deus queria uma casa. Davi teve uma ideia maravilhosa. Mas eu preciso saber se essa ideia minha maravilhosa é maravilhosa para Deus. Deus nunca pediu a construção de uma casa. Por quê? Porque Ele nunca morou, Ele nunca habitou em casa construída por mãos humanas. Nunca. Deus nunca morou num prédio. Não tem nada nesse lugar que Deus fique aqui. Quantas vezes eu repeti isso? Quando terminar o culto, nós vamos embora para casa e Deus também vai embora comigo. Ele não fica aqui. Andei em todo lugar com os filhos de Israel. É maravilhoso saber que Deus está onde eu estou. Deus está aqui porque eu estou aqui. Ele vai estar na minha casa porque eu estou lá. Deus está onde eu estou. E finalmente, nós temos valorizado muito mais a casa de Deus do que o próprio Deus.
nós temos valorizado muito mais a casa de Deus do que o próprio Deus. Lá em Marcos capítulo 13, versículo 1 e 2, os discípulos estavam com Jesus no templo e saindo, eles queriam mostrar, todo orgulhoso para Jesus, o templo. Mestre, olha que construção, olha que coisa linda, olha que pedras. Isso aqui foram 46 anos para ficar pronto. Os discípulos estavam assim maravilhados com o templo. E Jesus vai jogar uma ducha de água gelada neles. Não ficará pedra sobre pedra. Nossa, que mal educado. Olha, Senhor, que maravilha de construção. Olha essas pedras. Eu posso imaginar que era algo realmente assim, aos nossos olhos, fantástico. Tem muita gente admirando o templo do Edir Macedo. Não é do Salomão. Está escrito lá, mas é dele, é do Edir Macedo. E tem gente que fala, eu já vi gente falar que já foi lá, que é lindo demais, né? Jesus fala com os discípulos, não ficará pedra sobre pedra. Que é isso? Vocês sabiam que Estevão estava sendo acusado, quando foi apedrejado, de dizer que Jesus ia destruir o templo? Atos capítulo 6, vamos lá. Atos capítulo 6. No versículo 13, foi apresentado falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei. Este santo lugar, que valor que nós damos à casa de Deus, às vezes mais do que o próprio Deus. Esse santo lugar. E aí então, porque nós ouvimos, verso 14, porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Já observaram que eles valorizavam mais o templo do que o próprio Jesus? Estevão está dizendo isso. Eles estão entendendo que Estevão está querendo dizer que Jesus vai destruir. Mas Jesus não disse isso a respeito de prédio, de construção. Lá no Evangelho de João, no capítulo 2, Jesus vai dizer, derrubem esse templo e eu reedificarei em 3 dias. E eles assustados, que isso? Está absurdo, está ficando doido. Levaram 46 anos para construir, você vai construir em 3 dias. Mas ele não estava falando de um prédio menos para ele. Ele estava falando dele, do seu corpo que seria crucificado. No capítulo 7 de Atos, no versículo 48, Estevão continua falando, e vai falar sobre a questão da casa de Deus. O Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra está dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Já perceberam como nós valorizamos muito mais o prédio, o templo, do que o próprio Deus? E nesse tempo que nós vivemos de pandemia, o tempo que ficamos com o templo fechado, quanta gente se sentiu mal, quanta gente achou absurdo. Não, o senhor não está na casa de Deus, estou me sentindo mal por não conseguir ir na casa de Deus. Meus queridos, esse tempo foi um tempo de Deus mostrar claramente para nós onde é que Ele realmente habita. E mostrar como nós temos valorizado demais isso aqui. Não que não possamos valorizá-lo, mas não acima do que Ele realmente quer. Nós sentimos muita falta. Olha, eu gostaria muito que você dissesse assim, puxa pastor, estou sentindo tanta falta de me encontrar com os irmãos. Mas não foi muito isso que eu ouvi.
Nossa, eu estou sentindo uma falta da casa de Deus. Mas como estou sentindo falta de estar na casa de Deus? Não tem razão, meus irmãos, vir aqui nessa casa. Eu vim algumas vezes com ela fechada. Dá um mal-estar, sabe? Porque não tem significado nenhum. É sem sentido isso aqui, irmãos. A Igreja Católica sempre achou que isso aqui era uma coisa de alto valor, e mantinha as portas abertas para você entrar, ajoelhar lá e orar. Mas isso aqui, vazio, sem culto, sem presença sua, não tem sentido, não tem sentido. Não tem sentido. Vim aqui ver bancos. Em nenhum momento, eu passei meses sem vir aqui. Em nenhum momento vim aqui e Deus, eu estou sentindo tanta falta de estar aqui com o Senhor. Não, por quê? Porque em nenhum momento eu senti a falta do Senhor. Porque Ele estava comigo. Ele estava comigo. Esse período que nós vivemos foi para mostrar para nós onde é que realmente Deus está. E quem realmente, ou que realmente nós deveríamos estar valorizando. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. 1 Coríntios, capítulo 6. Deixa eu voltar um pouquinho, marca aí 1 Coríntios e volta um pouquinho para Samuel, capítulo 7. Tem algo interessante aqui que a gente se surpreende. Lá no final do versículo 11, já marcou Coríntios? Volta um pouquinho, porque o nosso texto de Coríntios vai ser o penúltimo texto de hoje. Mas lá em 2 Samuel, no capítulo 7, depois que o Senhor falou tudo aquilo para Davi, eu acho que Davi deve ter ficado com muita vergonha, quando o Senhor fez duas perguntas para ele: você vai edificar uma casa para mim? E quando ele perguntou assim: por acaso você já ouviu falar que em alguma das tribos eu pedi para alguém construir uma casa para mim? Acho que Davi deve ter ficado com muita vergonha disso. E agora Natã vai dizer algo ainda mais assustador. Parte final, no verso 11 todo: desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também, preste atenção nessa frase, o Senhor te manda falar que o Senhor fará casa para você. Você quer fazer uma casa para mim? Ele que vai fazer uma para você. Estranho isso, né? O Senhor manda faz você saber que o Senhor te fará casa. Não é você que faz casa para Deus. Ele que faz casa para mim. Toda a história de Davi. Na sequência nós vamos entender, vem ter a pessoa de Cristo. A estrutura com essa raiz de Davi até o nascimento de Cristo. E quem é que construiu uma casa para nós? Na casa de meu pai, Jesus disse: há muitas moradas. Para quem? Para nós. Eu não construo nada para Deus, mas Ele constrói para mim. Ele constrói a minha história, Ele constrói a minha vida, Ele constrói a minha família, Ele constrói a minha casa celestial. A morada que temos no céu para nós é construída por Deus para nós. Enquanto Davi queria construir uma casa para Deus, Deus disse que Ele ia construir uma casa para Davi. Quem estava precisando de casa era Davi, não era Deus. Quem precisa de casa somos nós, não é Deus. E Deus fez uma casa para mim, no seu reino de glória. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos fazer do Coríntios o último. Vamos ler João, Evangelho de João, 14. Vou mudando as ordens aqui. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Verso 23 de João 14. Respondeu Jesus, disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos
e faremos nele morada. Onde é que Deus realmente quer habitar? Em mim. Em mim. Então, se Ele quer habitar em mim, a minha preocupação deve ser como eu estou preparando essa casa para a habitação de Deus. Agora sim, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 em diante. Não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, vindo de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vamos entender aqui. Davi queria fazer uma casa para Deus. Essa casa que nós conhecemos como templo. Agora, vem o Senhor através de Paulo dizer à igreja de Corinto: vocês não sabem que o corpo, ele está falando isso porque a igreja de Corinto estava vivendo uma vida de pecado, de promiscuidade, de pecados sexuais, de prostituição. E Paulo está dizendo: vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que ele habita em vós, proveniente de Deus, que o Espírito Santo vem de Deus para morar. Deus habita em mim através do Espírito Santo, e não sois de vós mesmos, ou seja, eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo, porque ele é de Deus através do Espírito Santo. Não sabeis que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, proveniente de Deus, e vocês não são de vocês, são de Deus. Verso 20: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meus irmãos, eu quero terminar, eu li hoje à tarde, eu repeti centenas de vezes esse texto, e eu me emocionei, eu chorei no meu gabinete hoje à tarde, ao ler essa última frase do verso 20, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Quanta gente querendo voltar ao culto para glorificar a Deus, quando já deveria estar glorificando. Quantos que só glorificam a Deus aqui nesse prédio? Pode glorificar aqui, sim, podem. Mas aqui é uma ordem de Paulo, é uma ordem de Deus, porque ele transforma as palavras de Paulo em palavra de Deus. E esta ordem de Deus é: glorifiquem a Deus no seu corpo. Porque aqui a gente glorifica, dá glória a Deus, irmão, a gente canta, a gente bate palma, a gente se alegra, mas aqui, né, nessa casa, e lá na tua casa, quando o vizinho não se incomoda, nessa casa, irmãos, os vizinhos se incomodam. Domingo passado ligaram aqui na hora do culto. Na sua casa ninguém vai se incomodar, e Deus será glorificado, na sua vida, não é na sua casa, perdão, estou errado. Na sua vida, no seu local de trabalho, você glorifica Deus. Na rua, você glorifica Deus. Na sua casa, você glorifica Deus, porque Deus anda em todo lugar com o seu povo. Olha que palavra maravilhosa: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Por que nós só fazemos do templo? Por que nós só fazemos do culto um momento, um local de adoração a Deus, de glorificação a Deus? Esse louvor, esse culto, essa glorificação não pode parar. Ela tem que continuar no nosso dia a dia, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E domingo não é diferente de todos os outros dias. Foi criado em nós um conceito de que domingo é do Senhor, domingo à noite, né? Só domingo à noite, porque esse culto de quarta-feira, domingo de manhã, a gente não vê muito não, mas domingo à noite, né? Isso é cultura nossa. É isso que Deus quer. A sua presença nesse prédio somente domingo à noite. E é só aqui que se glorifica a Deus. Se glorifica a Deus onde você está, no seu corpo, porque o seu corpo é templo, seu corpo é morada de Deus. Aquilo que Davi queria construir para Deus, o próprio Deus construiu para ele, que somos nós.
comprados, aí no verso 20, porque fosses comprados por bom preço. Comprado, é uma casa que foi comprada por Deus para Ele. Jesus me comprou para Ele, Jesus me comprou para Ele. Ele gostou dessa casa, me comprou, não para mim. Olha, essa casa agora é dele, você tem que glorificar a Ele, essa casa é para Ele. Eu fiquei emocionado, eu chorei de alegria. Deus, eu posso te glorificar na minha vida, no meu corpo. É isso que o Senhor está pedindo. Como nós valorizamos mais do que o Senhor o prédio, e como às vezes não valorizamos aquilo que o Senhor mais quer, nosso corpo. E nosso corpo está sujo de pecado. Nosso corpo está sujo de ódio, de rancor das pessoas. Nosso corpo está sujo de prostituição. Quantos crentes vivendo vida sexual a 2, a 3? Eu vi um crente, diz que é crente, perguntando para um pastor: pastor, é pecado ter vida sexual a 3? Isso não é coisa nem de se perguntar. Se está perguntando é porque está fazendo, e agora só quer saber se é pecado ou não. Nem tem coragem de perguntar um negócio desse. Quantos crentes vivendo vida suja? Quantos crentes vivendo sua vida? Você deveria ler 1 Coríntios capítulo 5, capítulo 6, e ver a nojeira de pecado sexual da igreja de Corinto. Quantos crentes vivendo casamento, traições no casamento? Quantos crentes, jovens crentes, tendo relações sexuais antes de se casarem? Quantos jovens crentes que estão decidindo fazer test drive de casamento? Vou morar junto, porque se não der certo a gente separa, não tem nem papelama nenhuma. Que isso? Você ainda tem coragem de dizer que é crente? Seu corpo é templo do Espírito Santo, ou então não é. Se você é templo do Espírito Santo, se você entregou sua vida para Jesus, se você diz que é crente, sua vida tem que estar limpa, sua vida tem que estar pura, porque se não estiver pura, nunca acontecerá uma glorificação a Deus. Você vai ficar vivendo, você vai ficar dependendo de cultos para cantar no meio dos outros, mas nunca a sua música vai ser uma glória para Deus. Porque não é a minha música que vai glorificar a Deus, mas a minha vida, o meu comportamento, o meu testemunho, a minha santificação. Minha santificação. Em Hebreus o Senhor diz: procurai seguir a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá Deus. Seguir a paz e a santificação com todos. Eu fico revoltado com a quantidade de gente que diz que é crente e vive uma vida suja, uma vida torta, uma vida mais parecida com gente do mundo do que gente da igreja, mais parecida com gente do mundo do que gente que pertence a um povo de Deus. Não há mais diferença. É lamentável, não há mais diferença entre quem é crente e quem não é crente. Já não se conhece mais. Por quê, meus irmãos? Porque a casa de Deus hoje, que é nosso corpo, está tão parecida com a casa do diabo. E nós não podemos falar nada, porque não podemos falar que a pessoa foi para o inferno. Você só pode falar que foi para o céu. Se não entregou sua vida para Jesus, vai para o inferno. Não glorificou a Deus no seu corpo aqui na terra, seu corpo vai arder no inferno. Não glorifica a Deus com sujeira, não glorifica a Deus com pecado. Só se glorifica a Deus com uma casa limpa, casa de cedro, coisa perfeita, coisa preciosa. Para Deus é uma vida santificada diante de Deus. Não há santificação nas músicas que se ouvem. Não há santificação nas novelas que se assistem. Não há santificação nos tipos de filmes que se assistem. Há crentes assistindo filmes pornográficos. Há crentes assistindo filme terrorista, de terror. Já vi isso também. Pastor, é pecado assistir filme de terror? Você consegue glorificar a Deus vendo filme de terror? Como pode?
Você quer viver uma vida igualzinha do mundo e achar que é crente? Você pode ser crente no diabo e nunca vai glorificar a Deus. Glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus. Olha, não é só na mente, não é só no espírito. Não, estamos aqui em espírito de adoração. Estamos aqui em espírito de oração. Deu espírito para tudo, né? A oração tem espírito, a adoração tem espírito, tudo, né? Espírito de comunhão. Eu não estou lá com você não, mas estou com você em espírito. Espírito não anda com... Não existe isso, irmãos. Tá. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. É algo lá interno, é algo seu, com seu Deus, e é algo seu visível. Muitos anos atrás eu preguei uma mensagem com o título, meu corpo é uma vitrine. Meu corpo é uma vitrine. O que é que tem dentro dessa vitrine? Glorificar a Deus no vosso corpo. Seu corpo precisa glorificar a Deus. E isso acontece. Não tem hora, nem dia, a todo o tempo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Valorizamos um prédio e não valorizamos o lugar onde o Senhor realmente quer estar. Deus nunca se importou com o prédio, irmãos. Nós competimos como igreja quem vai construir o templo mais bonito, maior. Como as igrejas competem. E às vezes a gente até se sente mal, porque os crentes ficam assim, os membros da igreja dizem, nossa, olha, você viu, pastor, como é que a igreja lá que tal construiu, que templo que eles construíram, pastor. Nós aqui nos envaidecemos com esses prédios, mas pouco valorizamos aquilo que realmente Deus se importa, o nosso corpo. Esse é o templo, meus irmãos, essa é a casa de Deus. Seu corpo, você precisa ir para o espelho, você precisa se olhar no espelho. Olha que templo bonito de Deus. Olha que templo bonito de Deus. Esse templo não pode ser sujo com pecado. Esse templo tem que estar limpinho o tempo todo. O tempo todo tem que estar limpo. Santificação é isso, irmãos. Glorificai a Deus no vosso corpo. A nossa mensagem, a palavra do Senhor para nós hoje. Passe a semana com essa frase: glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Às vezes a gente acha que só no espírito está bom, porque Deus é espírito, não é? Deus é espírito, então só no espírito está bom, meu corpo eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho minhas paixões, eu tenho minhas carências, eu tenho minhas necessidades, e Deus entende. Eu tenho boas intenções, eu dou meu dízimo, não vale nada dízimo, não vale nada oferta. Se não quiser entregar dízimo, não tem problema nenhum. Isso é uma coisa menos significante para mim. Menos significante para mim é o que você está entregando. Eu nunca, dificilmente procurar outros, olha, quem é que está entregando dízimo, quem não está entregando. Eu não preciso fazer isso. Eu só gostaria de saber que você está glorificando a Deus no seu corpo. Sem pecado, sem viver a vida suja, viver a vida dupla. Lavado, redimido pelo precioso sangue de Cristo. E Jesus não trabalhou só a minha alma, não, Ele trabalha meu corpo, toda a minha vida. E nós somos transformados do corpo à alma. Nós somos transformados. Quando nós tomamos consciência de que Deus passa a morar na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. Então você tem possibilidade de construir algo para Deus, que Davi não podia fazer. Davi queria construir um prédio. Deus quer um corpo de um homem e de uma mulher que anda em santificação. É isso que Deus se importa. É isso que Deus quer. Um homem e uma mulher que vive para a glória de Deus na sua vida. Amanhã, desde a hora que você for para o seu serviço, você para voltar para casa, no seu relacionamento com a sua família, você vai viver para a glória de Deus. Você vai viver para a glória de Deus. Como é triste ver pessoas brigando entre elas, pais brigando com filhos, filhos brigando com os pais, marido e mulher brigando, vizinhos brigando. Como é gostoso ter vizinhos e não brigar com os vizinhos. Como é bom.
Como é bom o vizinho chegar na minha casa. O pastor aqui, ó, trouxe um torresminho para você. Nós vivemos em paz, nós vivemos em paz. Nós temos que viver em paz, porque já fomos santificados por Cristo. A intenção pode ser linda, maravilhosa, de fazer um culto na minha casa. Não adianta fazer um culto na sua casa, irmão, se você passou a semana inteira em pecado. Não adianta vir aqui, irmão, fazer um culto para Deus, entregar um dízimo bem gordo. Não importa, nada disso, se você viver em pecado. Tudo o que eu quero dizer para você, joga fora a sujeira do pecado. Confessa seus pecados para Cristo. E abandone todos os seus pecados para ter uma casa limpinha para Deus. Uma casa limpinha para Deus. Quer ter uma intenção que realmente vai agradar a Deus? Todos os dias de manhã, Deus, eu ofereço a minha vida como uma casa para o Senhor morar nela o dia inteiro hoje. Que em nenhum momento desse dia o Senhor tenha vergonha de morar nessa casa, porque eu menti nos meus negócios. Porque eu andei trocando umas coisinhas aqui no WhatsApp com uma garota.